Vamos orar. Pai do céu, nós vamos abrir a Tua palavra nesse momento. Que o Senhor nos dê iluminação através do Espírito Santo. Que a gente chegue o mais perto possível daquilo que um dia o Senhor, através do Espírito, inspirou o autor bíblico para escrever. Que a gente seja impressionado pela palavra. Eu clamo por isso, em nome de Jesus, amém. Boa noite, tudo bem com vocês? Passaram bem o dia? Passaram bem a semana? Eu quero dizer para vocês que eu estou num processo de adaptação de um mês, de usar óculos na hora de falar. Eu preciso de óculos só para perto, eu não preciso para longe, e eu vinha relutando para perto, e dependendo da luminosidade, aqui a excelente luminosidade, até não precisaria, mas como eu estou na adaptação, dependendo do lugar, eu não enxergo o que eu vou ler. Quando o texto é conhecido, eu vou que eu já sei decor. Então, eu estou num processo aqui, porque quem usa multifocal sabe como é, né? Dependendo como eu olho, eu não enxergo vocês. E eu gosto de ver o olhar de cada um, a reação. E eu estou muito feliz nesse final de semana em poder abrir a Bíblia com vocês hoje, amanhã de manhã e amanhã à tarde. Eu quero agradecer ao pastor pelo convite, privilégio, o irmão José Carlos, que fez contato também com o pastor Toninho, que foi o nosso diretor, que aposentou no final do ano. E essa é uma cidade que eu não conhecia, a primeira vez que eu estou aqui, mas é uma cidade que eu tinha, assim, muito carinho, porque eu tenho pessoas aqui muito conhecidas que passaram por aqui, algumas dessas foram minhas ovelhas. Eu fui pastor da Igreja Central de Vitória por 3 anos, então sempre tive muito contato com pessoas daqui, então eu tenho um carinho muito especial, um privilégio estar aqui com vocês para a gente estudar a Bíblia, tá? Queria combinar uma coisa com vocês. Eu tenho dito nos meus últimos sermões, assim, minhas últimas mensagens. Eu tive agora no acampamento de verão em Guarapari, no Cáceres, na semana passada. Eu tenho insistido nisso. Eu não quero pregar um... Não? Agora sim. Eu não quero pregar um sermão para vocês. Não é meu objetivo. Não, lógico, eu vou pregar um sermão, mas não quero só pregar um sermão para vocês. Eu quero motivá-los a estudarem a Bíblia. Então não é uma mensagem que eu gostaria assim, terminou aqui. Eu gostaria que você saísse daqui com vontade de, eu vou estudar mais a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia. Isso tem me incomodado muito nos últimos tempos. Nós só vamos resistir os últimos momentos da história deste mundo se nós estivermos apegados à palavra de Deus. Eu não sei quantos de nós estaremos vivos nos últimos momentos. Nós não sabemos, mas hoje eu quero me apegar cada vez mais à palavra de Deus. Eu não quero ser motivado por aquilo que eu ouço só da palavra. Eu assisto, eu procuro ver bons comentários, pesquiso, mas eu quero ter um encontro com a palavra. Esse é meu 32º ano de ministério. E eu tenho pedido para Deus. Eu já estou 32 anos pregando, um pouquinho antes, porque eu estava estudando, já estava pregando. Mas eu quero ser impressionado pela Bíblia cada vez que eu abrir a Bíblia. Quando eu estou no púlpito, eu quero ser impressionado. Quando eu estiver em casa, a hora que eu abrir, eu quero ser impressionado. Eu carrego uma Bíblia dentro da minha pasta. Eu estou fazendo uma outra faculdade. Pedi para estudar, para fazer um exercício mental, assim, que você sabe, a gente se exercita fisicamente, para ter uma velhice boa, mas a gente tem que se exercitar mentalmente. Então, fui para uma área de conhecimento que não é minha área.
não é a área da teologia. E aí eu ponho minha Bíblia dentro da minha mochilinha. A faculdade que eu estudo não é uma faculdade cristã, e eu tenho oportunidade ali, quando eu abro minha Bíblia, leio minha Bíblia, né? Não fico fazendo... Quando alguém pergunta, alguns já sabem que eu sou um pastor, mas eu quero ser impressionado pela Bíblia. E eu quero te motivar a isso. Você que tem filhos pequenos, deixa seus filhos verem você abrindo a Bíblia. Deixa seus filhos verem você orando. Você que é avô, deixa os seus netos verem você abrindo a Bíblia. Isso é importante para a gente. Eu cresci vendo os meus avós maternos tendo uma vida muito próxima de Deus. Eu acordava todas as manhãs e meu avô tinha uma Bíblia do ladinho da mesa ali, antes dele descer para o porão da casa, onde ele tinha uma oficina de marcenaria. Ele abria a Bíblia. E eu chegava perto da Bíblia do meu avô, e era uma Bíblia marcada, riscada assim, e eu sonhava, uau, um dia eu quero ter uma Bíblia como essa. Uma pessoa simples, não estudou, mas uma pessoa temente a Deus. Então eu quero que você saia daqui com mais vontade de ler a Bíblia, tá bom? Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de João. Eu vou analisar rapidamente com você capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Não se preocupe que eu não vou ler todos os versos. Fica tranquilo, tá? 14, 15 e 16. Eu vou, hoje, amanhã de manhã, amanhã à tarde, falar só no Evangelho de João. Eu gosto da Bíblia, de tudo, né? Mas eu gosto muito do Evangelho de João. E hoje de manhã hoje à noite vou falar sobre a missão do Espírito Santo. Nós estudamos um pouco essa semana, mas eu quero explorar no Evangelho de João. Amanhã vou apresentar outra missão, e amanhã à tarde vou levar-nos a uma reflexão de compromisso dentro do Evangelho de João, tá? Você sabe que a gente tem 4 evangelhos. Eu vou, na primeira parte aqui, dar algumas informações técnicas, tá? Que são importantes para você ler. A gente tem 4 evangelhos. Lembra? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos muito semelhantes. Assim, eles repetem muito o que um disse, o outro também diz. Está mais focado nos relatos daquilo que Jesus fez. Cada um dentro de uma perspectiva, dentro de um propósito, um público específico. Quem estuda a Bíblia há um tempo sabe disso, né? Já o Evangelho de João, ele é um pouco diferente. Quando eu falo das diferenças, não estou dizendo que é mais importante. Não é sobre isso. Tudo que está na Bíblia, tem um propósito. Nada do que está na Bíblia está sem um propósito. Até genealogia. Pode acreditar. Tudo tem um propósito. Nós acreditamos que o Espírito Santo guiou o autor bíblico para ele escrever tudo que ele colocou ali. O Evangelho de João está mais preocupado em mostrar o que Jesus disse do que aquilo que Jesus fez. Eu vou falar isso amanhã à tarde. Por que isso? Tá? Vocês sabem que João era um dos discípulos de Jesus, era o discípulo mais jovem, foi o único discípulo que morreu de morte natural, né? Todos os outros morreram martirizados. Ele foi para a ilha de Pátimos e lá recebeu as revelações do Apocalipse. Ele escreveu 3 cartas e ele escreveu o Evangelho. João é conhecido, é chamado aquele discípulo amado, aquele discípulo próximo de Jesus, e que entendeu o processo de transformação na vida dele. O que foi acontecendo com a vida dele quando ele foi se aproximando de Jesus. E quando Jesus vai deixá-los, isso é meio incompreensível para os discípulos. Vocês sabem que mesmo depois que Jesus ressuscita, passa 40 dias com eles, que Jesus faz a promessa da sua vinda, ele vai embora, promete que vai voltar.
os discípulos ainda não entendem, na sua totalidade, o que estava acontecendo. Isso é tão claro, por exemplo, que no livro de Atos, o Senhor tem que dar uma visão para Pedro, que o evangelho deveria ser pregado para quem não era judeu. E isso é uma evidência da incompreensão que eles tinham, da missão que eles tinham, porque eles estavam muito fechados entre eles. E hoje eu quero analisar como João escreve o último discurso de Jesus, o último sermão, as últimas palavras de Jesus. E você vai ver que tem uma intencionalidade. Você sabe que a Bíblia não foi dividida em capítulo e versículo originalmente, né? Foi depois. Ela foi um livro, né? É um livro corrido. Por isso, quando a gente analisa o capítulo 13, a gente começa a entender um pouquinho mais o capítulo 14, o 15 e o 16. O capítulo 13, não está no capítulo do último discurso, mas ele tem uma ligação. O que acontece no capítulo 13? Você tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí? Então olha só, o que acontece no início do capítulo 13? Jesus está falando sobre o quê? Ou João está falando sobre o quê? Está falando sobre o lava-pés e mostra a lição de humildade. Só João escreve isso, sabiam? Só João. Como eu mencionei, não sei se eu já citei isso, mas 70% a 80% do evangelho de João só ele escreveu, ou só ele relatou, porque ele está preocupado com os discursos. A partir do verso 21 do capítulo 13, só estou dando informação para você entender a minha linha de raciocínio. Ele começa a apresentar a indicação do traidor. Então, pensa no momento, na tensão. Na sequência, ele avisa para Pedro que Pedro o negaria. Ele faz uma profecia, verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde você vai? Respondeu Jesus: para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Então replicou Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti eu darei a minha própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, o momento é de tensão. E agora começa o capítulo 14. Como é que começa o capítulo 14? A gente conhece muito esse verso, porque a gente usa esse verso para a nossa teologia da volta de Jesus. E ele tem esse recado. Mas ele também tem um outro recado, que a gente vai entender no capítulo. Como é que é a primeira frase do capítulo 14? Não o quê? Não se turbe o vosso coração. Ele está fazendo uma relação com tudo o que está acontecendo. A ida dele. Ele está dizendo assim: fiquem calmos. Ele indica o traidor. Ele fala para Pedro que Pedro não suportaria, porque Pedro o negaria. E eu sempre digo, queridos, Pedro foi sincero na sua fala ou não foi? Foi ou não foi? Com certeza, sincero, eu dou a vida por ti. Isso é mais ou menos o que acontece com a gente no final de um programa assim, de 10 dias, 10 dias de clamor. A gente toma uma decisão no coração, não toma uma decisão? Final de semana de oração: Senhor, agora vai, Senhor, eu vou. Quando começa o ano, já viram? Quando começa o ano, a gente decide: esse ano eu leio a Bíblia, esse ano eu vou ler. E aí quando chega na genealogia, né? Esses dias eu, lá em Guarapari, falei só sobre o livro de Gênesis, né? Aí um irmão chegou para mim para brincar, num momento lá, falou assim: pastor, o livro de Gênesis é o livro que eu mais conheço. Eu falei: sério? Que legal, então você vai, né? Ele falou: é o único livro que quando está terminando Gênesis dá uma desanimada, eu não consigo ir adiante no ano bíblico. É a gente, somos nós. Mas eu queria dizer para você que a nossa vida, ela não é feita do extraordinário. A nossa vida é feita do ordinário.
daquilo que é ordinário. A gente pode confundir essa palavra ordinário, né? Ordinário é aquilo que acontece todo dia, né? É o horário que você acorda, levanta, vai para o trabalho, né? Ou vai para a escola, volta, suas atividades. Hoje de manhã eu estava indo para o aeroporto, 4h30 da manhã eu saí de casa, e a gente estava chegando no aeroporto, já estava trânsito intenso na Ayrton Senna. Quem conhece aquela ligação que vai de Jacareí para Guarulhos ali? Trânsito intenso. Daí eu estava conversando com o motorista que foi me levar, aí eu falei assim para ele: essa é a vida. E a vida como ela é. O indivíduo que levanta 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para chegar em São Paulo, né? Aí ele trabalha o dia inteiro, alguns vão para a faculdade, outros voltam para casa, vão chegar às 8 da noite em casa, e amanhã de novo, né? Você tem os seus desafios. Como é que você se mantém nesse processo? Jesus vai avisar os discípulos assim: fiquem tranquilos, fiquem em paz, não fiquem com o coração turbado, angustiado. E aí ele vai dizer, vamos comigo: credes em Deus, crede também em mim, se apegue a mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vocês já sabem o caminho para onde eu vou. Verso 5, então Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho, Senhor? E aí Jesus vai dizer um verso que a gente ama, que eu adoro esse verso: eu sou o quê? Eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo? Jesus não está falando de uma estrada. Jesus não está dizendo: Gilmar, coloca no Waze aí, você está saindo de Vitória, agora você vai para Governador Valadares. É assim, assim, assim. Não é sobre uma estrada, é sobre um estilo de vida. Porque Jesus é o estilo de vida. Então, se eu quero viver na vida ordinária de cada dia, firme no Senhor, né? E talvez eu desanime lá no final de março. Eu começo a lembrar da semana. Se eu quero permanecer, voltar de novo e seguir em frente, ter o estilo de vida de Jesus, Ele vai dar o segredo para isso. Eu acho que você quer. Você quer? Você deseja? Você deseja um dia habitar a eternidade? Eu desejo. Eu quero isso. Eu tenho gente para reencontrar. E tenho gente que eu quero levar. Por isso eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção dentro da minha casa. Quero ser bênção para os meus filhos. Quero ser bênção para minha esposa. Quero ser bênção para minha família, para os meus amigos. E eu quero ser bênção para o conhecido e para o desconhecido. Eu vou falar sobre isso amanhã de manhã. Porque essa é uma missão do Espírito. Fazer-nos bênção na vida das pessoas. Agora, nem sempre a gente é bênção. Nem sempre é. E aí Jesus vai falar para ele, para Tomé: eu sou o caminho. Verso 7, se vós me tivesses conhecido, vocês conheceriam também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Nós estudamos semana passada que Jesus Cristo é a imagem visível de Deus. É como se a gente olhasse para uma foto. Se a gente tivesse uma foto de Jesus, a gente olharia para Deus com uma foto de Deus e diria assim: uau, como eles se parecem. Como eles se parecem. Senhor, como vocês parecem. E Jesus está dizendo assim: vocês querem permanecer? Vocês querem um dia viver em eternidade? Fiquem comigo. Mas eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir e vou ter que voltar. Só que é o seguinte:
Verso 18: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Sabe por quê? Eu amo vocês. E tem outra coisa, vocês precisam desse que eu vou deixar. Eu e o Pai vamos deixar um outro parecido. A terceira foto, quem é ele? Verso 16: eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar para vocês. Ele vai dar um outro consolador. É alguém que parece com a gente, a fim de que esteja para sempre com vocês. É o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará dentro de vocês. É isso que Ele está dizendo. E aí Ele vai dizer: vocês não vão ficar sozinhos. Agora, o que esse Espírito veio fazer? Vocês sabem que a gente tem muitos textos para explicar quem é Deus. Assim, imagem, atributos. A gente tem muitos textos para falar quem é Jesus. Jesus é a encarnação, né, do Deus que veio, se fez homem. Vocês sabem que algumas pessoas dizem assim: eu não gosto de Deus, porque o Deus do Antigo Testamento é muito cruel. Queridos, isso é às vezes que a gente não se aprofunda. Eu gosto muito de um texto de Oséias, falando sobre Deus, que diz assim: quando Israel era menino eu o amei, do Egito eu chamei meu filho, eu me inclinei para dar de comer, eu o atraí com cordas humanas, com laços de amor. Como é que você entende Deus nessa descrição? Deus é demais, tremendo. Jesus Cristo, a gente tem os evangelhos, o que Paulo falou sobre Jesus. E o Espírito Santo? A gente tem dificuldade. Mas Jesus está dizendo: Ele é como eu. Ele vai trabalhar na vida de vocês. Eu quero ler alguns versos, olha só. Ele vai, no verso 25, diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda com vocês. Mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará no meu nome, esse vai ensinar vocês todas as coisas e vai fazer vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quem nos dá paz hoje? Quem nos dá paz? Sabe quem? Espírito Santo. É o Espírito que age na gente. Hoje à tarde eu estava vindo para cá, de carro, e estava com essa figura maravilhosa. É um homem de Deus, o Wanderson. Recebi uma ligação da minha irmã. Nós somos 4 irmãos e eu sou mais velho. Quando eu recebo uma ligação da minha irmã, eu sei que alguma coisa aconteceu. No meio da tarde, ela me ligou e falou assim: Gilmar, a mãe sumiu. Imagina você ouvindo essa frase, dirigindo e ouvindo essa frase: a mãe sumiu. Meus pais moram em Gaspar, Santa Catarina. Eu nasci em Blumenau, que é uma cidadezinha do lado. Minha mãe tem 78 anos e meu pai 79. Eles são tremendos. Deus tem dado assim para eles hoje ainda muita vida, muita saúde, trabalham. Minha mãe é uma empregada doméstica com 78 anos. Meu pai é um lavador de carros com 79. Ela vai de bicicleta trabalhar. Aí eu comecei a pensar, né? Falei assim: fica tranquila, vou ligar. Eu tenho um irmão de 32 anos que mora na cidade deles, que é a Rapona do Tacho, o Jonathan. Fica tranquila, eu vou ligar para o Jonathan. Porque a minha irmã falou assim, desesperada, ela mora em outra cidade: o que nós vamos fazer? Aí eu parei e pensei assim: o que nós vamos fazer? Aí comecei a falar para ele, para o Wanderson: minha mãe, será que deu alguma coisa na minha mãe? Porque minha mãe é lúcida. O único problema dela é que ela acredita em todo mundo. E ela tinha ido no banco pegar o dinheirinho dela da aposentadoria. Aí a cabecinha fica
doidinha. Aí eu pensei, alguém sequestrou minha mãe, porque ela adora conversar, se alguém chamar, né? Minha mãe é terrível, queridos, terrível no bom sentido, né? Ela é demais. Aí comecei a pensar, o que aconteceu? Porque o meu pai deixou ela no banco, falou para ela assim, vou dar volta na quadra. Amélia é o nome dela, a mulher de verdade, dizia a música popular. Eu dou a volta na quadra e te pego aqui. E meu pai deu 7 voltas na quadra. E a dona Amélia sumiu. E aí eu pensei, continuo viajando ou paro? Né? Não, vou continuar viajando. E vocês sabem, quem já fez esse caminho, não tem sinal depois que você passa de uma cidade. É só na próxima. E o sinalzinho ruim. Aí nós paramos, eu falei assim para o Wanderson, nós vamos orar. Nós vamos orar. Para que o coração fique em paz. E é o Espírito que dá paz. É o Espírito que dá paz. Mas não é fácil. É fácil? É? Não foi. A minha psicóloga diz que a imaginação dança com a loucura. Eu adoro essa frase dela. Ela diz assim, Gilmar, imagina menos. É verdade. É verdade. Aí comecei a imaginar, onde está a Dona Amélia, o que a Dona Amélia está fazendo, meu bom. Eu perguntei para minha irmã antes, né, quanto tempo já faz? 2 horas. Será que a minha mãe vai voltar para casa sozinha? Mas ela não vai fazer isso, o que aconteceu? Queridos, até que o coração, acalma o teu coração, é assim, né? Aí, eu pensei, eu vou ficar em paz aqui, não tenho sinal, o que eu vou fazer? Vou me concentrar no volante. E o Espírito vai me dar paz e o Senhor vai cuidar. Daqui um pouco, só recebi uma mensagem da minha esposa. Acharam a mamãe. Aí eu fiquei pensando, como? Como que está? Daqui um pouco meu irmão manda uma foto dela sentada no sofá em casa. Eles se desencontraram. Quem dá paz? Quem ensina a gente a viver no caminho? Sabe por que você está aqui hoje à noite? Você sabe por que você está aqui? Porque você decidiu? Sim. Mas você está aqui porque o Espírito Santo ainda age neste mundo. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai parar de agir e daí a terra virará um caos. Mas você está aqui porque o Espírito quis. Esse Espírito vai ensinar você. Querido, você quer ter uma vida transformada, uma vida de paz, uma vida seguindo no Senhor? Isso não exclui angústia, não exclui adversidade, não exclui problema. Estou lendo um livro bem legal, sugiro para você. Quando a oração muda, tudo muda. Porque a gente acha que orou, tem que mudar a circunstância, não muda. Durante aqueles minutos, 1 hora talvez, que o coração batia aqui, imaginando, ai Dona Amélia, onde anda a Dona Amélia? E comecei a imaginar, Dona Amélia foi na padaria, porque ela adora uma padaria. Foi comer bolo, porque ela adora comer um bolo. Foi na sorveteria, porque ela adora um sorvete. Esses dias eu tive que ligar para ela e dizer assim, Dona Amélia, olha os seus exames. Porque me ligaram, liga para a mãe, porque os exames estão tudo descontrolados. Aí eu liguei para ela, oi mãe, tudo bem? Não precisa nem forçar a barra, ela já conta que desandou. Filho, é que eu adoro sorvete. Quando eu era mais nova eu não tinha dinheiro para comprar e agora que eu tenho não posso comer. Quem vai te dar calma naquela hora? Não mudou a circunstância.
mas o Espírito abraça. É interessante que o capítulo 15, eu quero ir para os finalmente, o capítulo 15, o que João vai falar? Olha como tem lógica o texto. É isso que eu quero te despertar, a olhar o texto de forma apaixonada, diferente. O que ele vai falar no capítulo 15, os primeiros versos? Sobre a videira e os ramos. Se vocês querem permanecer em mim, vocês vão dar frutos. Mas como eu vou permanecer em Jesus? Se eu disser, Espírito Santo, controla meu pensamento, por favor, Espírito Santo, fica aqui no meu ouvidinho dizendo, Gilmar, eu adoro jogar futebol, gosto muito de bola, espero não escandalizar ninguém com isso, mas eu gosto de um futebolzinho, gosto mesmo, só que eu fiquei 1 ano sem jogar, eu sempre conto essa história. Sabe por que eu fiquei 1 ano sem jogar? Porque eu ficava nervoso dentro do campo, ficava bravo. Você acredita um negócio desse? Era pastor já, dizia que era de Jesus e ficava bravo no campo. Eu disse, Senhor, eu só volto na paz. Porque vocês sabem que um craque sempre é muito caçado dentro de campo também. Só foi para descontrair. Vocês sabem como é. E aí não é fácil se conter, né? Porque eles revezam para bater no craque, né? Cada um bate 1 hora. Eu falei para o Senhor assim, por favor, Senhor, que o Espírito Santo controle minha natureza, porque a minha natureza é ruim, queridos, eu sou ruim, mas o Senhor disse sim, o Espírito Santo vai te guiar, Gilmar. Você quer permanecer em mim? Agarra no Espírito Santo. E aí vira a página. Ele termina o capítulo 16, voltando na missão do Consolador, do Espírito Santo. Consolador, queridos, é um ajudador, é um instrutor, aquele que vai dizendo assim, ó, Gilmar, é por aqui, Gilmar, é por aqui. Eu gosto muito de um texto de Ellen White, que nós acreditamos na Igreja Adventista, que foi inspirada. Ela diz assim, ó, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, na nossa mente, à medida que a gente permite. Quanto eu digo assim, me guia. Esses dias eu e minha esposa estávamos assistindo um filme, e de repente, deu um clique na gente, percepção. A gente chama na psicologia. Não, esse filme não está legal para a gente. Não está legal. Não vamos até o final. A gente estava começando. É o Espírito que vai falando. É o Espírito que faz a gente lembrar durante o dia do texto que a gente leu, do hino que a gente ouviu. Sabiam disso? No meu processo terapêutico, eu aprendi a ouvir hino, e ficar com ele ao longo do dia. E ele vai dizer, qual é a obra desse Espírito? Verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu tenho ainda muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vai guiar vocês em toda a verdade e vai anunciar as coisas que hão de vir. Deixa eu te dizer uma coisa de coração. Eu tenho pedido a Deus para me dar percepção das coisas que estão acontecendo no mundo. O Senhor me chamou para ser uma luz para todas as pessoas no mundo. Todas. Amanhã de manhã eu vou falar sobre isso. Todas. Mas a gente não está fazendo isso. A gente está sendo embalado
por discursos religiosos que não são bíblicos. Sabia disso? Não são bíblicos. A gente se partidarizou com ambientes políticos, com personagens. Sempre que a igreja cristã fez isso, sabe o que aconteceu com a igreja? Se corrompeu, perdeu a identidade. Porque a igreja nos últimos dias não precisa de poderes políticos. A igreja nos últimos dias precisará da ação do Espírito Santo na mente, na vida, na família, para ser luz. Minha pergunta para você hoje à noite é: você quer que o Espírito Santo haja na sua vida? Que mude a sua natureza? Que te ajude a ficar firme na palavra? Você quer isso? O último verso desse discurso é o 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você quer se render ao Espírito Santo hoje? Amanhã e depois e depois? A vida cristã não é uma corrida de velocidade. A vida cristã é uma maratona, uma corrida de resistência e de perseverança. Você acha que eu já tive vontade de desistir? Já tive. Quase me resvalaram os pés. E foi nessa hora que o Senhor olhou e disse assim: você não está sozinho, eu não te deixei órfão, você tem o Espírito Santo, e Jesus morreu por ti, não desiste. Se eu estou falando para você hoje à noite, vem cá, Wanderson. Se eu estou falando para você que está nesse trajeto de caminhada assim, que você já é um crente adventista há mais de uma semana, como eu, mas você está no piloto automático. Você ouve os textos, eu já ouvi. Você lê os textos e isso não te impressiona mais. Mas você nem se vê longe. Você nem se vê longe. Se eu estou falando para você que talvez está decepcionado, desanimado, triste, angustiado. Antes de eu entrar aqui nessa igreja, hoje à noite, uma pessoa me ligou. E eu tive que interromper, porque eu precisava entrar. Angustiada, preocupada, desanimada. Eu me assentei aqui e disse: Senhor, eu não posso estar lá, mas o Espírito está. Porque Ele está em todo lugar no mundo. E você sabia que Ele está aqui hoje à noite? Você sabia que Ele está aqui? Você sabia que Ele está aí trabalhando na sua mente, na minha mente? Eu já preguei essa mensagem algumas vezes, mas eu falei para Deus: Senhor, eu não sou um profissional da palavra. Não quero ser um profissional. Me impressiona e eu quero falar como se fosse a primeira vez. Você quer que o Espírito Santo guie você? Você tem que abrir sua Bíblia. Você tem que se ajoelhar. Você tem que ouvir hino. Você tem que deixar. Você tem que deixar entrar. Senão, o Espírito Santo vai ficar ali, querendo fazer coisas. Que o Senhor não desiste de nós até o nosso último suspiro.
porque o grande objetivo do céu é salvar. Sabiam? Você sabia que nesse momento o Espírito Santo está trabalhando no coração de todas as pessoas no mundo inteiro para salvar? Sabia disso? No mundo inteiro, todas as crenças, porque não existe barreira para a ação do Espírito, e Ele está trabalhando na nossa mente. Quero te convidar para a gente cantar essa música aqui, ó, em pé. E eu espero que aonde a palavra não tenha alcançado, que a música alcance você. Canta com a gente, e olha só, abra o coração, a mente aí, para que o Espírito trabalhe. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Acredite nisso. Está aqui para consolar, está aqui para libertar. Eu creio nisso. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim. Toque minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está nesse. O Espírito de Deus se move. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente, meu coração. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim. Habita em mim. Toque minha mente, meu coração. Enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim.
Deus Espírito habita em mim. Senhor, é tão bom saber que a gente não está sozinho. É tão bom saber que o Senhor venceu o mundo. E mesmo que a gente passe por dores, aflições, desânimo, nessa caminhada, o Espírito está aqui. E hoje à noite nós clamamos: console-nos, Espírito. Liberta-nos, Deus Espírito. Que seja esse o desejo do coração de cada um. Eu vejo uma multidão. O Senhor vê cada história, cada vida e cada coração. Que todos os que estão aqui se sintam amados, acolhidos e assistidos pelo Senhor, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor cuide de você ao voltar para casa, tá bom? E a gente se encontra amanhã de manhã, tá?